Bem, alunos do curso de Direito da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política e nela nós vamos estudar a unidade 12, Formas de Governo. Pois bem, formas de governo. Primeiro, uma definição entre as muitas existentes de governo. Governo é o conjunto de funções pelas quais no Estado é assegurado a ordem jurídica. Por isso, não vamos fazer confusão entre governo e Estado. Para Duguit, a palavra governo tem dois sentidos. Coletivo, conjunto de órgãos que presidem a vida pública do Estado. Ou singular, poder executivo, certo? Órgão que exerce a função mais ativa na direção dos negócios públicos. Bom, a conceituação de governo exprime sempre uma certa confusão com o exercício do poder soberano. Daí a confusão frequente entre governo e soberania. Soberania é a força geradora e justificadora do elemento governo, certo? A noção de Estado perfeito, como nós estudamos lá atrás, está implícita a ideia de soberania. Então, o governo é o conjunto de funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública, da condução da administração pública. Como cumprir tal papel está na dependência da forma de governo de cada Estado. Por isso, nós vamos estudar as formas de governo. Bom, resultam de várias modalidades, e aí nós vamos estudar governo segundo a sua origem, sua natureza e sua composição. Quanto à sua origem, certo? Governo de direito, governo de fato. Segundo a sua natureza, governo legal ou despótico. Segundo a sua composição, absolutista ou constitucional. Certo? Então vamos lá. Quanto à sua origem, governo de direito, constituído de conformidade com a lei fundamental do Estado, sendo legítimo perante a consciência jurídica da nação. Certo? Então, possui legalidade e legitimidade, algo que nós vamos falar agora mesmo. Governo de fato, implantado ou mantido por via de fraude ou violência. Então, o governo de direito e o governo de fato. Bom, vamos lá. Eu tinha dito para vocês que o governo de direito é aquele que possui legalidade e legitimidade. São dois conceitos muito importantes e que muita gente confunde no direito. Existe muito questionamento em relação a algumas leis, com relação a legalidade e legitimidade. Então vamos colocar esses dois conceitos aqui para vocês. Legalidade. O próprio nome já está dizendo. É o apego às formas legais. Legal é a ação que não contraria a disposição da lei. Legal é uma lei, certo? Que foi aprovada, ela tem legalidade. Legitimidade é quando a norma está ligada a aspectos democráticos. Houve uma efetiva participação do povo na elaboração e na discussão da lei, próprio dos Estados democráticos. Isso é uma forma de liberdade. Quando o cidadão participa da elaboração da lei, quando o povo legitima a feitura da mesma, pode-se dizer que a lei é fonte de liberdade do cidadão. Desta forma, por isso que muitas vezes muita gente fala, pode-se dizer que a lei é liberdade. Portanto, a legalidade que torna os direitos certos, protegidos e claros, certo? É a legalidade, sendo que a simples observância aos princípios legais não bastam para que a norma possa ser enquadrada como legítima. Certo? Então tá lá, foi de uma forma ou de outra, foi aprovada, tá lá na lei, é legal. Mas será que ela é legítima? Será que ela emana da vontade das pessoas?
Então aí esses dois conceitos importantes, legalidade e legitimidade, sendo que legalidade é uma coisa que está bem clara, está lá no papel, foi aprovado, é legal. Legitimidade, até que ponto, né, aquilo é ou não legítimo, certo? Então não existe muitas vezes uma clareza, muitas vezes alguns acreditam que aquilo é legal, mas foi aprovada com algum subterfúgio, isso e aquilo, então ela não é totalmente legítima. Alguns podem considerar legítima, outros podem não considerar legítima. Então existe uma abstração ao conceito de legitimidade. Mas o ideal é que as leis sejam também legítimas. Se é lei, é legal. Mas o interessante é que elas sejam legítimas. Então vamos lá. Vamos falar do Estado contra a natureza. Governo legal, seja ele de direito ou de fato, quer dizer, está lá, se desenvolve de conformidade com as normas vigentes do direito positivo, certo? Subordina-se aos preceitos jurídicos. Então, legalidade, governo legal, tem legalidade. Ele pode ser legal, ele pode ser legal com ou sem legitimidade, certo? Ele está lá, certo? Ou de fato ou de direito ele está lá, Pode ter legalidade ou pode não ter e pode não ter a legitimidade. Governo despótico. Despótico aí já não tem nem legalidade nem legitimidade. Se conduz pela vontade dos detentores do poder, oscilando ao sabor de interesses e caprichos pessoais. Quanto à sua composição, existem os governos constitucional, requer uma constituição, divisão dos poderes, assegura a todos os cidadãos a garantia dos direitos fundamentais expressamente declarados, certo? Governo constitucional. Governo absolutista, concentra todos os poderes em um só órgão, tem suas raízes nas monarquias de direito divino, vontade do príncipe como fonte da lei. Bom, formas de governo segundo Aristóteles. Segundo Aristóteles, as formas de governo são normais e anormais. Os normais, monarquia, aristocracia e democracia. Os anormais seriam a tirania, a oligarquia e a demagogia. Vamos lá. Governos normais, segundo Aristóteles, são essencialmente éticos e morais, onde o monarca ou governante atende ao interesse geral, ao bem comum, em benefício de todos. Montesquieu pegou aqueles conceitos aristotélicos e acrescentou. Segundo ele, existiria a monarquia, governo de uma só pessoa, segundo ele, caracterizado pela honra. A aristocracia, governo de uma classe restrita, caracterizado pela moderação. E a democracia, governo de todos os cidadãos, caracterizado pela virtude. Segundo ele, Montesquieu, faltando qualquer uma dessas formas de governo normais, faltando honra, moderação ou virtude, ou seja, não sendo uma monarquia, aristocracia ou democracia, o governo se degeneraria, caindo nas formas anormais de governo. Quais seriam essas formas anormais? Certo? O governante ou o monarca procura só satisfação dos seus interesses e vantagens pessoais. E aí os governos anormais, segundo ele, seria a tirania, a oligarquia e a demagogia. Tirania. Governo que se mantém à custa de restrições à liberdade de expressão, ameaça aos opositores e outros meios de abuso na tentativa de manter o poder. Oligarquia. Regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente ao mesmo partido, classe ou família, que também toma as atitudes de acordo com seus interesses. E a demagogia,
forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular para se manter no poder. Formas de governo segundo Maquiavel, que é a que nós conhecemos hoje: monarquia e república. Monarquia, governo de um monarca ou de uma só pessoa, hereditário e vitalício, certo? Que tem autoridade unipessoal, poder ilimitado, mando indivisível e responsabilidade legal, quer dizer, é o absolutismo, é monarquia. E a república, governo de minoria ou da maioria, certo? Que se renova por eleições periodicamente. Maquiavel falava o seguinte: a forma monárquica pode degenerar em tirania. Muitas vezes nós percebemos isso, que muitas monarquias eram bastante tiranas. E que acabaram, certo? Esta é destituída pelos homens bons que não toleram o governo de um só e se transforma em aristocracia. Então, muitas monarquias, certo? Acabaram se transformando em tirania e foram, de certa forma, destituídas e transformadas em aristocracia. O governo dos melhores. Porém, estas, em muitas ocasiões, também, certo, se transformaram em oligarquias, certo? Então, buscando para aquele grupo vantagens pessoais. E contra estas oligarquias acabam surgindo reações, criando a república. Se a gente for analisar, vamos falar até do caso brasileiro aqui, né? Nós éramos uma monarquia, certo? De certa forma, ela não se degenerou para a tirania. Mas o que ela se transformou? Numa aristocracia. Nossa república foi quase que aristocrática, né? A república do governo do café com leite, isso e aquilo, tal, os oligárquicas que detiveram o poder na chamada República Velha, que acabaram se transformando em uma oligarquia, trazendo quase que fazendo todas as medidas por interesse próprio. E contra essas, acabamos criando a República propriamente dita, certo? Isso foi um longo período, uma demora bastante grande. Vamos lá. Formas atuais de governo. Nós temos a monarquia absoluta e a limitada. Monarquia, a limitada pode ser por estamento, constitucional ou parlamentar. E temos a república aristocrática e a democrática. Democrática direta, indireta ou semidireta. Vamos falar um pouco delas. Primeiro, a monarquia, mais antiga forma de governo ainda em vigor. Nela, o chefe de governo se mantém no cargo até sua morte ou a sua abdicação, sendo normalmente um regime hereditário. Monarquia mais longínqua que nós conhecemos é a inglesa. Nela, você tem a rainha hoje e o poder, ela se mantém no cargo até sua morte ou abdicação, e é um regime hereditário. Certo? Olha, o chefe de governo dessa forma de governação recebe o nome de monarca, geralmente o rei ou rainha, e pode muitas vezes também ser o chefe de governo. Bom, monarquia absoluta, que o governo não obedece a nenhuma constituição. Ele, em tese, prestaria contas dos seus atos somente a Deus. Ele exerce a função de legislador, administrador e supremo aplicador da justiça. Não existe separação dos poderes. Tem como característica, como eu disse lá atrás, autoridade unipessoal, vitalicidade, hereditariedade, poder ilimitado, indivisibilidade de mando e responsabilidade legal. Quando eu falo em responsabilidade, ela não tem responsabilidade com a lei, não obedece a uma lei. Mas esse tipo de monarca, o monarca quase nunca deteve poderes ilimitados, como muitas vezes foi pensado.
é pensado. Foi num breve período de tempo, período curto, que nós tivemos as monarquias absolutas. Hoje em dia, a maioria das monarquias são monarquias constitucionais, que lhes dá quase nenhum poder de governação do seu país, que é exercido por um primeiro-ministro, como acontece na Inglaterra. A monarquia limitada, ela pode ser limitada, certo? Por estamento ou braços. O rei delega funções de ordem tributativa a membros da nobreza reunidos em cortes e tudo mais, certo? Houve alguns casos que a monarquia, principalmente quando ela foi tendo muita resistência àquelas monarquias absolutistas, né? Muitas vezes ela se degenerou para a monarquia limitada em braços. Monarquia constitucional existe até hoje ainda. O rei só exerce o poder executivo, ao lado de um judiciário legislativo nos termos de uma Constituição escrita. Quer dizer, nesse caso, o rei ele exerce o poder executivo. Temos alguns exemplos na Bélgica, na Holanda, na Suécia, no Brasil, na época do Império. O poder executivo era exercido por um rei, mas nós tínhamos um legislativo e nós tínhamos um judiciário independente. Monarquia parlamentar, que é o mais comum. O rei ele exerceria apenas o poder moderador, não exerce função de governo. Aí você tem o chefe do executivo, nasce do parlamento, então você tem a separação dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O exemplo mais comum é o exemplo da Inglaterra. República. República, muitas vezes é um termo confundido com democracia, república democrática, que ela pode ser direta ou representativa. E essa representativa, ela pode ter como sistema de governo o presidencialismo ou o parlamentarismo. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Primeiro vamos falar, certo? Do conceito. O conceito de república não é isento de ambiguidade, confundindo-se às vezes com democracia, às vezes com liberalismo, certo? Às vezes tomando simplesmente no seu sentido etimológico de bem comum. Hoje em dia o termo república, que vem de res pública, refere-se em geral a um sistema de governo cujo poder emana do povo, certo? Ao invés de qualquer outra origem de hereditariedade, direito divino, certo? Normalmente uma oposição à monarquia. Do latim, res publica, ou coisa pública. República é governo temporário e eletivo. Existirá república toda vez que o poder pertencer ao povo ou a um parlamento que o represente. República é o regime político em que os exercentes de funções políticas, executivas e legislativas, representam o povo e decidem em seu nome, fazendo com responsabilidade eletivamente e mediante mandatos renováveis periodicamente. Então, república, governos eleitos, renovados periodicamente. República pode ser estatal. O poder estatal pode ser atribuído a um grupo seleto de pessoas, república aristocrática ou república democrática. Certo? República aristocrática, governo de uma classe privilegiada por direitos de nascimento ou conquista. Normalmente as pessoas desse grupo são da classe dominante, da nobreza, certo? Grandes proprietários de terras, latifundiários, militares, sacerdotes e tudo mais. Normalmente muitas das primeiras repúblicas, elas nasceram aristocráticas. E aí, certo? Para Aristóteles, a aristocracia era o governo de poucos, dos melhores cidadãos, no sentido de possuírem melhor formação moral, intelectual, para atender aos interesses do povo. A aristocracia seria uma constituição original do governo que poderia ser transformada em oligarquia. Então, muitas dessas aristocracias acabaram se transformando em oligarquia.
caso os governantes atendessem a interesses privados. A aristocracia teve origem na necessidade de um governo para combater a tirania, forma de um governo em que o poder se concentrava em uma única pessoa, certo? Tal como a oligarquia, a tirania era uma forma de governo perversa, desviada da originária monarquia. Então, é aquela história que eu falei, muitas monarquias acabaram sendo substituídas por aristocracias, que acabaram se transformando em oligarquias e foram substituídas pelas repúblicas, certo? Que é o mais desejável nos dias de hoje. República democrática. Todo poder emana do povo. Regime constitucional de governo da maioria, certo? Que, sobre a base da igualdade política e da garantia das liberdades civis, assegura às minorias o seu direito de representação, fiscalização e crítica. Então vamos lá. República democrática. República democrática ela pode ser direta, governo exercido pela totalidade dos cidadãos reunidos em assembleias populares, e aí o exemplo mais comum é na Grécia Antiga, em Atenas, onde as pessoas, o povo se reunia nas praças e ali tomava as decisões políticas. Praticamente impossível nos dias de hoje a democracia direta, como reunir o povo em assembleia para decidir cada lei em praça pública. Isso ainda existe, certo? Em alguns cantões lá na Suíça, pequenas comunidades que ainda exercem essa forma de democracia, que é a democracia direta, praticamente impossível nos dias de hoje. O que nós temos é a democracia indireta ou representativa, que nasceu na Revolução Francesa. Você elege representantes, nós estamos diante de um momento que nós vamos eleger representantes municipais, votar em vereadores, que vão nos representar, certo? Na Câmara Municipal, na feitura das leis municipais. E nós temos a semidireta. Ela acontece, eventualmente, sempre que o povo é chamado para consulta ou por determinação legal a tomar decisões diretas de governo. Então, nós dizemos que a nossa democracia, certo? Ela é semidireta. Como assim semidireta? Certo? Restringe o poder da Assembleia Representativa, reservando o pronunciamento direto da Assembleia Geral dos cidadãos aos assuntos de maior importância. Então, nós, aqui no Brasil, a nossa democracia é chamada de semidireta. Por quê? Não é direta, o povo não vai lá na praça, certo? Mas não é totalmente representativa. Por quê? Porque em alguns momentos o povo é chamado para opinar diretamente, certo? Opinar diretamente. Por isso, nós chamamos ela de semidireta. A maioria das leis são aprovadas indiretamente, pela forma representativa. Mas em alguns momentos nós somos chamados a opinar diretamente. Não em praça pública, mas como? Através de alguns instrumentos. Por isso, olha o que está lá na nossa Constituição, no artigo 1º. Todo poder emana do povo. Beleza, nós já vimos esse conceito. Que o exerce por meio de seus representantes, certo? Democracia representativa. Certo? Seus representantes eleitos, ou diretamente. O que vem de ser esse ou diretamente nos termos dessa Constituição? Esse ou diretamente é o que caracteriza a nossa democracia como semidireta. Diretamente. Os problemas considerados de vital importância nacional são decididos pelo povo. Os instrumentos do exercício da soberania popular utilizados na democracia semidireta. O plebiscito. Plebiscito, nós somos chamados a decidir sobre algum assunto de grande importância diretamente. O referendo, diretamente. A iniciativa popular, diretamente. O veto popular, ou recall, que não existe no ordenamento constitucional brasileiro, seria também formas de você exercer a democracia diretamente. Por isso que
Nós falamos que a nossa democracia é semidireta. Plebiscito e referendo. Então vamos estudar esses instrumentos do exercício da soberania de forma direta. Plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação. Ambos estão previstos na Constituição Federal. Em assuntos de grande importância, o povo é chamado a opinar. Bom, a diferença entre plebiscito e referendo, em algumas sociedades, não existe essa diferença. Conceitualmente, nós vamos explicar aqui para vocês, e muitas vezes não fica tão claro exatamente essa diferença. Plebiscito vem de voto da plebe, voto ou decreto passados em comício, originalmente obrigatórios apenas para os plebeus. Então, hoje em dia, o plebiscito é convocado antes da criação da norma. Então, o povo é chamado, certo, para decidir uma questão que lhe é submetida. Então, nós queremos o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista, como houve lá no passado. Então, houve um plebiscito para as pessoas decidirem que sistema de governo que eles queriam. O povo foi lá diretamente e votou, certo? Votou, no caso brasileiro, que ele queria o sistema presidencialista, E todas as leis foram construídas em cima do sistema presidencialista. Referendo. Referendo é um instrumento da democracia semidireta, no caso, por meio do qual os cidadãos eleitores são chamados a pronunciar também sobre um assunto relevante, mas por uma lei já aprovada. Então ele vai lá para referendar. Apesar de serem considerados mais ou menos sinônimos, podemos dizer que o plebiscito é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída. E o referendo é uma consulta ao povo após a lei ser constituída, em que o povo ratifica ou não a lei já aprovada pelo parlamento. Então, aprovou uma determinada lei. E aí submete a um referendo se a população aceita ou não que aquela lei continue em vigor. Então são coisas parecidas, mas tem conceitualmente a sua diferença, certo? Olha, um exemplo de referendo, certo? Foi quando em 2005 o povo foi chamado às urnas para opinar sobre o Estatuto do Desarmamento. Nós queremos ou não, que essa lei sobre desarmamento vigore ou não. Um exemplo de plebiscito, certo, foi quando nós vamos decidir o sistema de governo. Nós queremos parlamentarista ou presidencialista. Então, são duas coisas diferentes. Iniciativa popular também é um instrumento da democracia direta. Todos nós, certo? Isso está previsto na Constituição, está previsto nas constituições estaduais, está previsto nas leis orgânicas do município. A população pode reunir um determinado número de assinaturas, certo? E propor um projeto de lei. Projeto de lei de iniciativa popular. Então, por exemplo, o caso da lei da ficha limpa nasceu de um projeto de iniciativa popular. A Constituição, no caso brasileiro, exige como procedimento a adesão mínima de 1% da população eleitoral nacional, certo? Mediante assinaturas, distribuído por pelo menos 5 unidades federativas e no mínimo 0,3 dos eleitores de cada uma dessas unidades. Então esse é o quórum que se exige para um projeto de iniciativa popular, certo? A nível federal, para mudar uma lei federal. É bom lembrar o seguinte: projetos de iniciativa popular não podem alterar a Constituição. Não podem alterar a Constituição. Iniciativa popular nos estados, cada estado tem a sua
Constituição Estadual e tem a sua regra ali de percentual de qual que é o quórum necessário para um projeto de iniciativa popular. E existem os projetos de iniciativa popular nos municípios também, uma lei municipal. Veto popular não está previsto no ordenamento constitucional brasileiro. Veto popular, uma lei é aprovada, o povo, em determinado momento, é chamado para vetar ou não aquela lei, certo? Poderia estar previsto num ordenamento constitucional, mas não é o caso brasileiro, certo? Quem tem o poder de veto é apenas o presidente, o governador, o prefeito, certo? Mas seria uma possibilidade. Outra possibilidade que poderia existir, mas também não está previsto no ordenamento constitucional brasileiro, é o RICAL, certo? O RICAL é o seguinte: de repente um governante, você não está satisfeito com o presidente, ou o governador, ou o prefeito, independente dele ter feito ou não, no caso, uma transgressão da lei, um crime de responsabilidade, porque hoje um governante, certo? Ele tem um mandato, um mandato. Então, na República, o governante tem um mandato. Esse mandato ele só é cassado por irresponsabilidade política, certo? Seria o impeachment. Mas vamos imaginar o seguinte, isso é previsto, o impeachment, mas é um crime. Vamos imaginar que o governante não tenha feito nenhum crime, mas nós estamos descontentes com ele. Então, você convocaria um RICAL para decidir, continua ou não. Está previsto em algumas constituições, inclusive, por exemplo, alguns estados americanos é previsto o RICAL, certo? Na América Latina, na Constituição da Venezuela, existe o chamado referendo revocatório, certo? Que poderia ser convocado e aí a população ir lá e queremos que continue ou não um determinado governante. Se a população, a maioria decidisse não continua, ele sairia, mas não por crime de responsabilidade, simplesmente porque não gostamos dele. Não está previsto no ordenamento constitucional brasileiro. Às vezes, infelizmente. Bom, regime, forma e sistema de governo e forma de Estado. Então, frequentemente inserido em questões de concurso. Qual que é o regime de governo? Qual que é a forma de governo? Qual que é o sistema de governo e qual que é a forma de Estado? Então vamos lá. Regime de governo. Regime de governo pode ser democracia e autoritarismo, certo? Então, forma de governo. Forma de governo é o que nós estudamos hoje nessa unidade. República, na aula de hoje, república e monarquia. Já vimos a diferença entre monarquia e república na aula de hoje. Sistema de governo, que é assunto que nós vamos estudar, então, logo está previsto no nosso plano de ensino. Sistema de governo pode ser presidencialismo e o parlamentarismo. E existe também a forma de Estado. Consiste na forma como o Estado se organiza politicamente. Estado unitário e o Estado federado. Estado unitário, certo? Você tem apenas um órgão legislativo, certo? Estado federado, federações, como no caso brasileiro. Nós temos 27 federações, nós somos um Estado federado. Então, classificação no Brasil. Qual que é o nosso regime de governo? Regime, democracia. Qual que é a nossa forma de governo? República. Qual é o nosso sistema de governo? Presidencialista. Qual que é a nossa forma de Estado? Não é forma de governo, forma de Estado. Nós somos uma federação, Estado federado ou federação. Existem no mundo inteiro várias formas de governo. Nós temos repúblicas presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentaristas, estados unipartidários, monarquias constitucionais, monarquias absolutas, ditaduras militares, monarquias constitucionais. Existem várias formas de governo mundo afora.
Aqui tem uma ilustração aqui que demonstra que o mundo inteiro existe várias formas de se conduzir os destinos de um Estado. Tá ok? Bom, por hoje é só e muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.